Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente parece que acabou sim a novela Carlos Cuesta, o jogador é novo reforço do Vasco. Vamos trazer aqui informações de quanto que o Vasco vai pagar o Galatasaray para contratar o jogador. O Clube Turco já aceitou a proposta do Vasco, o Vasco também já se acertou também lá com o jogador. Vamos falar também dos detalhes da saída do João Vitor, os valores concretos que o Vasco vai receber e também outros jogadores que podem deixar o Vasco. A cada dia, a cada hora que passa, um jogador aí diferente aparece como possibilidade para deixar o clube. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o João Vitor não é mais jogador do Vasco. O jogador fechou o contrato aí com o CSKA Moscou e foi vendido por 4,5 milhões de euros. O Vasco vai receber essa quantia de forma parcelada. Esse valor gira em torno de 28 milhões de reais na cotação atual do euro. Para ressaltar que o Vasco pagou 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em metas para tirar o jogador do Benfica lá no início do ano passado. Esse jogador foi muito mal com a camisa do Vasco e por isso que o Vasco se viu na posição de vendê-lo, até porque também a sua família se sentiu pressionada e também quis que o jogador deixasse o clube. Isso pesou muito na decisão do atleta e ele acabou saindo do Vasco. Além dessa quantia, o Vasco vai ficar com 25% ainda dos direitos do atleta. Segundo o canal Atenção Vascaínos, que trouxe essa informação em primeira mão, realmente o Vasco vai permanecer com 25% dos direitos do atleta, o que acabou sendo uma ótima negociação para o Vasco. Além do Vasco ter vendido um jogador por um valor que não iria encontrar facilmente no mercado, ainda detém 25%, ainda ficou com 25% dos direitos do jogador. Muito boa essa negociação. Palmas aí para o Admar Lopes, que conseguiu negociar esses moldes interessantíssimos para o Vasco e se desfazer de um jogador que já não tinha mais clima algum para vestir a camisa do Vasco. Bastante criticado. Torcedores falam, mas era o melhor zagueiro do Vasco. Claro, mas comparado com o Lucas Oliveira, até eu sou o melhor zagueiro do Vasco, cara. Com certeza aí não tinha como mais o João Vitor continuar vestindo a camisa do Vasco e a gente espera que o Vasco traga aí realmente mais de um zagueiro. Fechou com o Carlos Cuesta, que a gente vai falar já já. Mas além dele, precisa contratar mais um zagueiro. Se com o João Vitor o Vasco já tinha que contratar pelo menos 2 zagueiros, imagine agora sem ele. Precisa de, no mínimo mesmo, realmente 2 zagueiros aí. E a gente espera que cheguem 2 zagueiros com o status de titular, o Carlos Cuesta. A gente espera que realmente vista a camisa e seja titular do Vasco. E além da saída do João Vitor, outros jogadores podem deixar o clube. A gente falou aí dias atrás da situação do Ryan e segundo o canal Na Torcida Vascaína, que teria feito uma apuração sobre os clubes que buscaram negociar o jogador. De acordo com as informações, mais de 20 clubes demonstraram interesse na contratação do Ryan e buscaram informações junto ao Vasco. Lá na Itália, o Bolonha, a Roma, a Fiorentina, Internazionale de Milão tentaram a contratação do jogador. Na Inglaterra, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Everton, Fulham, Brighton e também o Wolverhampton também buscaram informações sobre o atleta. Na Espanha, o Barcelona demonstrou interesse. Na Ucrânia, Shakhtar Donetsk. Na Alemanha, o Leipzig. Também clubes da Turquia, Galatasaray, Besiktas. O Porto de Portugal demonstrou interesse. Olympique de Marseille na França, juntamente com o Mônaco e o PSG, que não está nessa lista aqui, que foi apurada pelo canal, mas dias atrás foi trazida essa informação que o PSG também era um time interessado no Ryan, segundo o canal Atenção Vascaínos, e também clubes da MLS e Arábia Saudita, como Al Hilal e Al Ittihad. Todos esses clubes buscaram em algum momento aí informações sobre o Ryan, sobre uma possibilidade de negócio entre a joia do Vasco e, claro, uma possibilidade dele deixar o clube, né? Atualmente a multa rescisória do Ryan bate mais de 250 milhões de reais e a gente espera que, se ele for vendido, o Vasco consiga vendê-lo por um valor próximo à multa, ou melhor ainda, se for pela multa rescisória, né? O Al Hilal, que foi o último clube que demonstrou interesse no atleta, poderia sinalizar com a proposta aí nos próximos dias. Essas foram as atualizações que tivemos quanto à situação do Ryan. Outro jogador que pode deixar o Vasco é o Lucas Piton. Atualmente o Milan vem demonstrando interesse no jogador e estaria disposto a fazer uma proposta de 8 milhões de euros para contratar o jogador, segundo as informações também do mesmo canal Atenção Vascaínos. Esses valores girariam em torno de um pouco mais de 50 milhões de reais aí para o Vasco vender o jogador e o Vasco iria lucrar uma boa quantia se vendesse esses atletas. Além desses jogadores, que já tem alguns dias aí que já se especula a possibilidade de venda, outros atletas surgiram nos últimos dias, né? Caso do Matheus Cocão, de um time de Israel, que ainda não teve o nome revelado,
tem interesse no jogador e estaria disposto a fazer uma proposta de 12 milhões de reais por esse atleta, cerca de 2 milhões de euros. O Vasco pagou 2 milhões de reais para contratar ele junto ao Náutico e pode vendê-lo por 12 milhões de reais. Uma boa quantia aí pelo jogador que é reserva no Vasco, mas é sempre bom lembrar que o Vasco não vendeu o jogador no início da temporada para um clube da MLS com um valor muito superior a esses 12 milhões. Se eu não me engano, chegou a 19 a 18 milhões de reais. E o Vasco recusou a proposta por entender que na época o jogador estaria avaliado em 25 milhões de reais. Claramente o Vasco se equivocou muito, até falei sobre isso no vídeo mais cedo. E hoje à tarde tivemos outra novidade, outro jogador que pode deixar o Vasco é o Juan Esposa. Segundo as informações atualizadas, o staff do atleta busca um novo clube para o jogador, só que eles estão reclamando devido ao atleta não estar jogando. É difícil conseguir achar um novo clube para o atleta e se ele não entrar em campo, fica praticamente impossível de negociá-lo. Em contato aí com o podcast Cruz Maltino, representante do Esposa, segue negociando aí para encontrar o melhor cenário, tanto para o Vasco e para o jogador, e a ideia é que ele tenha mais espaço aí no Vasco para jogar, para que tenta recuperar o seu futebol e ainda seja aproveitado. Caso isso não aconteça, o Vasco busca, logicamente, vendê-lo para tentar recuperar um pouco mais da grana que investiu no jogador. Aparentemente, o Diniz não gosta desse atleta, né? A que ponto o Esposa chegou, né? De grande promessa no futebol argentino, de parça do Messi, de jogador que acabou com o Endrick no jogo entre Brasil e Argentina, lá nas categorias de base, ficou muito famoso por isso. Quando ele veio para o Vasco, ele já estava no hype, no auge da sua carreira, era capitão do News Old Boys, veio para o Vasco, não virou absolutamente nada, mostrando mais uma vez que o Campeonato Brasileiro não é para amadores, né, cara? Infelizmente, o Vasco aí errou muito nessa contratação e não consegue se desfazer do atleta, ele não joga, não tem proposta e com certeza não será utilizado mais pelo clube, pelo menos enquanto o Fernando Diniz estiver no comando do Vasco, a menos que apareçam enormes lesões aí nos jogadores de meio campo, o Diniz se veja obrigado a utilizar o Juan Esposa. Aparentemente, esse jogador perdeu muito espaço e dificilmente vai recuperar alguma condição. O único jogo que eu considero bom do Esposa, o jogo acima da média, foi um jogo do ano passado, há mais de um ano, contra o Corinthians, onde ele jogou muita bola e fez um golaço de falta, decretando aí o Vasco a vencer o jogo contra o Corinthians, um adversário que historicamente o Vasco não vencia há muito tempo, e não vence há muito tempo jogando lá em São Paulo, né? E o Esposa foi peça fundamental para aquela vitória em São Januário, só que depois daquilo ali, o futebol do jogador desapareceu, e ele, muitos jogos sequer, ficou no banco de reservas. Comentem aí se você daria mais oportunidades ao Juan Esposa, ao Matheus Cocão, jogadores que estão no banco, que podem ser negociados, e esses outros nomes aí que podem ser vendidos, caso do Ryan e também Piton. Agora vamos falar de uma grande notícia, cara. Finalmente o Vasco acertou a contratação do Carlos Cuesta. Segundo as informações do Globoesporte.com, trazido inicialmente pelo jornalista Rodrigo Silvério, o Vasco fechou a contratação do colombiano por cerca de 5 milhões de euros. A negociação com o jogador avançou nas últimas horas e será sacramentada nos próximos dias. E o jogador, inclusive, tem até mesmo data marcada para chegar no Rio de Janeiro. Segundo as informações, o Vasco irá pagar parte do valor à vista e outra parte parcelada. Não foi divulgados os valores aí que o Vasco irá pagar parcelado e tampouco à vista agora, nesse momento. O que a gente sabe é que, ao todo, esse jogador vai custar 30 milhões ao Vasco. Vale ressaltar que ele ainda vai ter algumas metas contratuais. Caso ele alcance essas metas, ele deverá ganhar algum bônus aí do clube. Finalmente, aí o Vasco concretizando essa negociação. Ontem já estava dado como praticamente encerradas as negociações, que o Galatasaray tinha recusado a proposta do Vasco por esse atleta. O Galatasaray teria recusado 2 propostas do Vasco, não somente uma, e o Vasco queria o empréstimo do jogador, os moldes muito diferentes do que o Galatasaray imaginaria. O Galatasaray estava louco para vender o atleta por 8 milhões de euros. O Vasco aproximou um pouco mais desses valores e pagou 5 milhões aí de euros no atleta, e o clube turco acabou aceitando. O que levou o Vasco a pagar 5 milhões foi a venda do João Vitor. O Vasco se viu na possibilidade de intensificar e melhorar a proposta por esse zagueiro colombiano. Como eu falei em vídeos passados, é um jogador aí de 26 anos, tem apenas 1,79 m aí para zagueiro, é muito baixo. Porém, segundo as informações de jornalistas que apuraram como que é o futebol desse atleta, ele tem uma ótima impulsão. Vamos ver se isso vai se comprovar quando ele vier para o Vasco. Não conseguiu jogar no Galatasaray, né? Com certeza uma liga muito mais fraca do que no Brasil, lá na Turquia. Porém, os caras têm muito dinheiro por lá e a concorrência chega até certo ponto a ser alta nos clubes da Turquia, nos grandes clubes. Mas ele não se firmou por lá e acabou vindo ao Brasil aí. Ele é titular
da seleção colombiana, possivelmente estará na próxima Copa do Mundo, se Deus quiser, levando o nome do Vasco ao mundo, sendo um jogador importante para o Vasco e, claro, sendo importante para a seleção da Colômbia também. Vamos torcer para que dê muito certo a chegada desse zagueiro, cria uma grande expectativa em torno desse atleta e, como eu falei antes, precisa trazer mais um zagueiro, somente esse não é suficiente. O Vasco precisa de 2 zagueiros titulares, um já está vindo, esperamos que venha o outro. Além dessa situação, o Vasco fechou com o Andrés Gomes, só que até agora a gente não sabe quando esse jogador vai chegar ao Vasco, né? Também é um colombiano, está vindo da Europa, estava no Rennes da França, outro jogador que o Vasco contratou por empréstimo, só que vai ter obrigação de compra ao fim do seu contrato. Comenta aí o que você achou da contratação do Carlos Cuesta, que finalmente é novo reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis.